Salve galera! Há um tempo atrás, a galera do canal Samurai Moderno, um canal que trabalha com a linha central na arte marcial Kudo, um sistema marcial que, embora seja moderno, ele resgata antigas tradições samurais voltadas no Atemi, Nagewaza, Newaza e muito mais. E batemos um papo sobre cultura japonesa, história do Japão e como essa cultura e essa história trouxe a mentalidade da figura do samurai. E eu decidi fazer esse vídeo em duas partes. A primeira parte está no canal do Samurai Moderno. Se vocês quiserem conhecer a primeira parte, vou deixar o link aqui na descrição. E aqui nós vamos para a segunda parte. Eu quero agradecer ao Sensei Eduardo, ao Senpai Carlos, a Dish Erika, que é a equipe que compõe o Samurai Moderno, tanto a parte técnica como a edição. E espero que vocês gostem desse vídeo. Grande abraço! Anteriormente nós falamos sobre o final do período Nara, que foi destruído por secas e fomes. Automaticamente tem seca, ausência da chuva, a produção agrícola cai bastante, vai gerando fome, e quando gera fome, gera caos, que gera guerra e que gera mais guerra. Enfim, o final do período Nara deu origem ao próximo período, que seria o período Heian. Ele recebe esse nome por causa que a capital, nessa época, se chamava Heian-kyo. Então, o que acontece? Na corte viviam várias famílias. Entre essas famílias tinham três principais, que eram as que foram faladas anteriormente: o clã Yamato, o clã Soga e o Fujiwara. Porém, no período Heian, foi o topo do poder dos Fujiwaras. Eles estavam no topo, e isso fez com que muitos grupos que estavam ali fossem se afastando. Por exemplo, senhores donos de terra, eles percebiam que não tinham como eles ficarem na corte e trabalhando nas suas propriedades, nos seus lotes de terra. E nesse período, esses lotes de terra eles eram medidos por koku. Se você não sabe o que é koku, vou deixar na descrição um outro vídeo aqui que eu explico o que são os kokus, que eram medidas nesse período do Japão. Enfim, esses grupos de senhores poderosos eles iam se afastando e treinando grupos de guerreiros. O período Heian é o período que surge uma classe chamada Bushi. Bushi, que significa guerreiro, a palavra que deu origem ao Bushido, o caminho do guerreiro, o código samurai. E esses senhores, na busca de proteger os seus territórios e também conquistar novos territórios, eles começaram a treinar cada vez mais classes de guerreiro, desenvolvendo sistemas de artes marciais, aperfeiçoando sistemas que vieram da China. E nisso foi surgindo essa figura que nós conhecemos como a figura samuraica, que é a maior figura da história do Japão quando se fala em termos de guerra. Você pensa em Japão, associa a guerra, você pensa em samurai. E se não bastasse o período Nara ter sido destruído por secas e muita fome, o período Heian ele acabou sendo atingido por uma praga devastadora. Não se sabe ao certo, alguns historiadores dizem que foi uma mistura de lepra com peste negra. Enfim, essa praga destruiu metade da população do Japão na época. Isso acabou fazendo com que o governo entrasse em crise, e automaticamente, se o governo entra em crise, ele leva a população com ele. Então isso gerou uma série de guerras. Por ordem cronológica, nós temos a rebelião Hogen, nós temos a rebelião Heiji, nós temos a guerra Genpei, que muita gente fala Genpei, mas é Genpei, guerra Genpei, que foram uma série de batalhas, de conflitos civis. Então o que acontece? Esses grupos que foram formando as classes de Bushis, cada chefe ali que possuía a maior quantidade de terra passou a ser conhecido como daimyo, né? E esses daimyo eles pegavam o melhor, o mais valente, o mais forte desses guerreiros ali, e ele nomeava shogun. Então é no período Heian que aparece a figura do shogun, e essa figura vai se fortalecer no próximo período. Porém, esse shogun, uma tradução para ele aí, shogun seria o primeiro da tropa, em tradução literal,
mas numa forma romanceada, os japoneses chamavam de Grande General Apaziguador dos Exércitos. É um nome bonitinho, embora o Shogun ele não fosse nem um líder político nem um líder militar, mas ele ora vezes conseguia ter uma grande força política dentro da região onde ele comandava e também uma grande força militar. E o cara que vai pegar e colocar um pouco de ordem nessa bagunça foi o primeiro Shogun, o Minamoto Yoritomo. E o que acontece? O shogunato era o nome da região, do local onde ficava a administração do shogun. Uma coisa que é muito interessante e muitos historiadores japoneses eles divergem em relação a isso é que em partes muito afastadas do Japão, muitos daimyos nomeavam shoguns, embora não fosse reconhecido pela corte. Mas o que era mais comum eram os shoguns nomear os daimyos. E nesse período, o finalzinho do Heian, entrando no período Kamakura, o período Kamakura é o período que consolida a ideia do que nós temos como feudalismo. Então, nesse período começa a florescer muito a figura do daimyo, nomeado pelo shogun. E nessa época chegou a existir mais de 300 daimyo, cada um com seu exército de samurais. Então você já percebe aí o que ia acontecer, né? Essa quantidade de caciques, essa quantidade de líder entre si, cada um querendo conquistar novas terras que muitas vezes já possuíam dono ou supostamente possuíam dono, começa a acontecer muita coisa ruim. No começo parecia que ia dar certo, tanto que esses grupos, esses clãs, muitas vezes se juntavam quando era de interesse comum. Por exemplo, eles derrotaram duas invasões mongóis. Então isso era interessante, mas acabou daí perdendo o controle por causa da grande quantidade de daimyos. Isso acabou gerando uma guerra civil que se alastrou por 10 anos entre Katsumoto e Yamana, dois grandes líderes que almejavam o poder durante o shogunato dos Ashikagas. Então o que acontece? E essa disputa, essa batalha, que ficou conhecida como Guerra de Onin, ela acabou se alastrando para o Japão inteiro durante o período Muromachi, o que acabou gerando no Japão o que nós podemos caracterizar como cidades-estados, estados guerreiros. Você lembra na escola quando você aprendeu sobre a Grécia Antiga, que a Grécia Antiga era regida por cidades-estados? O Japão estava assim também, com cada cidade sendo uma cidade-estado, tendo o seu chefe ali, a sua figura maior. E isso acabou gerando o que nós vamos conhecer como período Sengoku, que embora na história, de forma romanceada, seja o período de ouro dos samurais, Sengoku significa país em guerra. Do final do século XV até a primeira metade do século XVI, o país inteiro estava mergulhado em guerras terríveis. E essas guerras, pelos feudos terem seus exércitos quase que equivalentes, essa guerra ficava cada vez mais disputada e cada vez mais difícil de ter um vencedor. Então foi-se buscando cada vez mais estratégias que não fossem cara a cara, que fossem estratégias voltadas para as sombras. Então muitos desses grupos entravam em contato com monges que tinham vindo da China, ou até mesmo grupos e delegações daquelas que nós falamos lá do período Nara, e buscando esses conhecimentos trazidos da China e aperfeiçoando a moda japonesa, começa a se surgir o desvio de informações, as técnicas de sabotagem, assassinatos, e é onde floresce a primeira vez aí a figura do ninja, essa figura do shinobi que nós caracterizamos hoje como ninjutsu, técnicas de ninpo, etc. Ela surge nesse período, embora ela floresça de maneira mais exacerbada, vamos dizer assim, mais para frente, lá no Bakumatsu. Mas é nesse período que começa a trabalhar com um desvio de informações e contra-espionagem.
E uma guerra que parecia que não ia ter fim muda totalmente em 1543, quando chegam os primeiros portugueses no Japão. E quando desembarcam na ilha de Tanegashima, ali eles apresentam para alguns samurais uma nova tecnologia. Nesse período, a figura do Oda Nobunaga já existia, tá, gente? Então, ele é um dos caras que vão revolucionar o conceito de liderança de guerra por ele se abrir para essa nova tecnologia. Então, os portugueses trazem o arcabuz europeu, e esse arcabuz era uma espécie de rifle de par trancado e ficou conhecido como arma Tanegashima. Então, os portugueses, através da implantação dessa arma, acabam com séculos de guerra. E por causa do Nambamboeki, que uma tradução aproximada seria comércio com os bárbaros do sul, que foi como ficou conhecida essa relação entre os japoneses e os portugueses, por causa disso, tudo parecia que ia ficar em paz, até que em 1600 ocorre a Batalha de Sekigahara, conhecida como a divisão do reino entre os clãs Toyotomi e Tokugawa. E uma curiosidade para quem não sabe é que Toyotomi, que foi o clã perdedor, o lado perdedor, o Miyamoto Musashi, o maior espadachim da história do Japão, ele estava do lado perdedor, do lado dos Toyotomi. Embora muito sangrenta, como conta a história do Japão, a Batalha de Sekigahara, ela durou apenas 7 horas aproximadamente. E com a vitória dos Tokugawas, o Japão pôde gozar aí de aproximadamente 200 anos de paz. Após a Batalha de Sekigahara, trouxe uma nova era, o Shogunato dos Tokugawas. Essa era foi o período Edo, também conhecido como o período da paz ininterrupta. Então, o Japão gozou de aproximadamente 200 anos, tendo um alto índice de alfabetização, crescimento econômico e cultural. Porém, como nem tudo são flores, houve pequenas rebeliões. A mais famosa foi a Batalha de Shimabara, a rebelião Shimabara. E essa rebelião ela foi composta por uma maioria camponeses que foram convertidos ao cristianismo com a chegada dos portugueses. Mas essa rebelião ela foi sufocada, durou aproximadamente 1 ano, mas ela foi sufocada quando o Shogunato Tokugawa mandou aproximadamente 127 mil homens massacrar 28 mil camponeses, né? Aí com a vitória desses exércitos que o Shogunato Tokugawa enviou ali durante o período Edo, acalmou, e o Japão ele pôde gozar de aproximadamente 200 anos de tranquilidade e de paz, até que surge um novo período. Durante o Shogunato dos Tokugawas, o Japão se isolou do mundo e fechou seus portos por mais de 200 anos. Mas em 1853, se não me falha a memória, os americanos chegaram aos portos do Japão e começaram a bombardear, forçando o Japão a abrir os seus portões para o comércio, né? Dizendo que o Japão precisava entrar na modernidade, que eles queriam paz e comércio com o Japão. E começou a acontecer o quê? Os seguidores desse novo governo, que ficou conhecido como Restauração Meiji, e os aliados dos shoguns, os guerreiros que eram leais ao shogun, começaram a entrar em desavença, porque para poder restaurar a figura ali do imperador e centralizar de novo o poder, seria necessário acabar com a classe dos guerreiros, a classe dos samurais. Então, o uso das espadas passou a ser proibido, passou a ser restrito. Criaram o Shinsengumi, que vai ser papo de um próximo vídeo nosso aí, o Shinsengumi, o grupo dos novos escolhidos, que era a polícia que tomava conta ali de várias partes do Japão, em especial Kyoto. E então o que acontece?
esse tipo de confusão que aconteceu entre esses samurais que eram leais aos seus senhores, ao Shogun, aos daimyo, e o novo governo que queria entrar para essa modernidade que estava sendo apresentada para eles através dos americanos, esse período ficou conhecido como Bakumatsu, que foi a transição do final da Era Edo para o começo da era que nós passamos, que ficou conhecida como Era Meiji. Durante o Bakumatsu, tinham as forças que eram a favor da restauração do Império e tinham aqueles que eram leais ao Shogunato Tokugawa. E ocorreu uma guerra que ficou conhecida como a Guerra do Ano do Dragão, que foi a Guerra Boshin, fazendo com que o Shogunato Tokugawa perdesse cada vez mais o seu poder. E mais para frente teve a Batalha de Toba-Fushimi, onde teve a decisão, foi a vitória decisiva das forças que eram pró-imperialistas, a favor de restaurar a figura desse imperador, dando fim ao Shogunato Tokugawa. Uma coisa que nós temos que analisar é que o Shogunato Tokugawa, eles eram muito ligados à questão da honra, à fidelidade. Então isso também é mostrado, bem que de forma romanceada ali no filme O Último Samurai, com Tom Cruise. Aqueles samurais de armadura, lança, indo em contra as forças imperialistas ali com aquelas metralhadoras de rodana, né, massacrando os samurais aos montes. Então, porque o samurai ele ainda tinha aquela questão da honra, de não vou usar minha espada carrega o meu espírito, e nisso eles foram devastados, dando fim aí a essa classe guerreira como nós conhecemos. Eu queria poder falar muito mais, conversar muito mais com vocês, entrar na parte dos ninjas e etc. Mas esse vídeo já foi dividido em duas partes, uma parte no canal do Samurai Moderno e outra aqui no nosso canal. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? É madrugada agora e esse é o primeiro de muitos crossover que virão. Beleza, galera? Grande abraço!